Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de terça-feira, onde a gente fala um pouco mais sobre conceitos em teste de software. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o mindset do QA, beleza? Então você vai entender aí um pouco mais em qual dos mindsets mais comuns você está jogando no momento atual. Então eu vou dividir aí entre o mindset um pouco mais tradicional e o mindset um pouco mais contemporâneo. O mindset mais tradicional, ele está bem mais relacionado a metodologias como, por exemplo, o Waterfall, e ali o mindset mais contemporâneo está mais relacionado a metodologias ágeis, como, por exemplo, o Scrum, ou o XP, ou mesmo o Lean. Então, por que é necessário que você entenda em qual mindset você está utilizando nesse momento? Para que isso te ajude na hora de você fazer uma entrevista, na hora de você se comunicar com as pessoas do seu time, na hora de você planejar, projetar os seus testes, é muito importante. Por quê? Porque dependendo de qual mindset que você tem, você pode dar ou não fit com o contexto onde você está. Então vou dar um exemplo para você. Digamos que hoje você está jogando dentro de um time que está rodando dentro de um contexto tradicional. Se você tiver um mindset contemporâneo aqui dentro, você pode sim ajudar em alguma outra coisa. Só que a maioria das vezes você não vai estar casado com o que é pregado dentro, o que é necessário ser feito dentro desse contexto. Vou dar um exemplo. Se você tem um mindset contemporâneo, por exemplo, na questão de comunicação, você vai querer se comunicar com todas as pessoas de forma mais ágil e menos formal. E isso vai te prejudicar, porque dentro de um contexto tradicional você precisa documentar as coisas. Então, se você tem uma interação com o desenvolvedor, você tem que documentar que você encontrou algum defeito, que você encontrou algum problema. Então, você vai lá e documenta aquilo, entendeu? E depois de documentar aquilo, a pessoa já vai receber uma notificação e vai lá e vai interagir com aquele comentário que você fez. Se você quiser, você pode até ir até lá e conversar com a pessoa, só que geralmente em contextos tradicionais, pelo que o contexto tradicional prega, essa comunicação ela é muito difícil. Ela acaba sendo muito complicada por uma série de fatores que acontecem dentro da perspectiva tradicional. Na questão de contribuição, por exemplo, se você está dentro de um contexto tradicional, você já não vai mais ir no código do desenvolvedor e fazer alguma alteração, implementar alguma outra coisa, porque o contexto tradicional prega que você tem uma segregação de papéis. Então, o que você está fazendo aqui? Eu sou um testador, então você testa. O que você está fazendo? Eu sou um desenvolvedor, então você desenvolve. Então, há uma segregação de papéis ali dentro. Já no fator de como eu interajo dentro do contexto tradicional, eu não vou poder ter uma liberdade ali de pensar em diversas condições e sair explorando essas condições. Não, você precisa escrever artefatos que tenham ali dentro uma documentação de o que você vai fazer, o que você vai testar. E depois de testar, você tem que evidenciar aquilo que se testou. Se a gente for pensar no contexto mais contemporâneo, as coisas mudam. Você tem comunicação que é facilitada, você tem um foco em se comunicar e tentar antecipar problemas. Isso é muito mais valioso do que você ir lá e sair escrevendo um artefato ou documentando toda a iteração que você tem dentro de um documento ou dentro de uma ferramenta ali de gestão do processo. Então a comunicação ela é muito mais simples. Já na questão da contribuição, se você está dentro de um contexto mais contemporâneo, você também pode ir lá e colaborar. Eu encontrei um defeito, eu quero corrigir esse defeito. Eu posso fazer isso, desde que você tenha, claro, uma série de ferramentas que suportem ali essa sua alteração, como por exemplo, revisão de código, que é feita por todo o time, ou testes automatizados que ajudem você a ter mais confiança na hora de alterar alguma coisa. E também dentro do fator contribuição é você poder colaborar desde o início, desde a concepção da ideia, antes mesmo de ter requisitos. Na ideia você já vai lá e ajuda na ideia, ajuda nos requisitos, ajuda na codificação, ajuda nos testes, ajuda na entrega em produção. Então tudo isso você pode fazer dentro do contexto mais contemporâneo. E por fim, a forma com que você atua como alguém que testa aplicações. A forma de você projetar, planejar os seus testes, ela é muito menos formal. Você não precisa de ter artefatos descrevendo tudo que você vai testar, mas você tem que ter uma noção muito clara do que vai ser testado, dos riscos que estão relacionados àquilo, qual é a cobertura de testes que você precisa ter e assim em diante. Beleza? Isso ajuda vocês, por exemplo, na hora de fazer uma entrevista.
Porque se você está numa entrevista, indo para um contexto contemporâneo, e você está falando de coisas tradicionais, você não vai dar fit com o contexto e não vai conseguir ter sucesso naquela entrevista. Se você está pensando em estudar ferramentas e você está no contexto tradicional, estudando coisas do contexto contemporâneo, você também não vai conseguir aplicar aquelas ferramentas ali dentro com facilidade. Então a dica é, entenda sobre todos os mindsets, conheça os contextos e isso vai fazer com que você seja um profissional, uma profissional mais preparado ou preparada para o mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ali. Se você já é um inscrito, uma inscrita, muito obrigado pela sua audiência. Fico muito contente de ter vocês por aqui. Beleza? Nos vemos na quinta-feira com um vídeo mais prático falando aí sobre alguma ferramenta. Até lá!